E para tentar elucidar isso, estamos aqui com o Lorival Santana, analista de internacional, Thais Herédia, lá de Harvard, lá de Nova York, Estados Unidos, o Hussein Kalut, que sempre nos acompanha aqui. Boa noite, Hussein. Boa noite, Caio. Boa noite, Thaís. Boa noite, Lorival. E boa noite ao Daniel em Brasília. Seja bem-vindo. E o nosso diretor em Brasília, o Daniel Rittner. Antes, a gente vai dar uma olhada aqui, uma atualizada nesse terceiro dia de conflito, né? Israel anunciou a convocação de 300 mil reservistas, um número sem precedentes na história do país. Nesta segunda-feira, o premier Benjamin Netanyahu disse que a guerra foi imposta por um inimigo horrível e que os militares estão atacando com uma força inédita. Foi o que se viu desde as primeiras horas do dia, intensos bombardeios em Gaza. Segundo Israel, alvos do Hamas e da Jihad Islâmica foram atingidos. 300 mil reservistas também foram convocados, sinalizando um iminente ataque por terra. O Hamas ameaça matar e transmitir a execução dos reféns caso haja mais mortes em Gaza. O grupo armado afirma ter sequestrado mais de 100 pessoas. O território controlado pelo Hamas está sob bloqueio total do exército de Israel. O fornecimento de combustível e eletricidade foi suspenso. O cerco impede até mesmo a entrada de alimentos e água. Em entrevista à âncora da CNN Internacional, Christiane Amanpour, o porta-voz internacional das Forças de Defesa de Israel afirmou que não dá para esperar que, nesse momento, o país mantenha os suprimentos ao inimigo, se referindo ao Hamas. O que estamos preparados para fazer é assegurar que a situação mude fundamentalmente e que o Hamas não possa mais executar outro ataque contra os civis israelenses. Esse é o nosso foco. Eu entendo as preocupações, entendo a pergunta e eu entendo que esse é um tópico que é muito preocupante para muitas pessoas no mundo, mas eu tenho certeza que vocês não podem esperar que nós alimentemos e demos eletricidade, combustível e alimento para o mesmo inimigo que acabou de entrar em nossas fronteiras para massacrar os nossos civis. O ataque sem precedentes no sul do país no sábado matou centenas de civis e ao menos 85 soldados. 260 corpos foram encontrados só no local onde acontecia uma festa rave, perto da fronteira com Gaza, por onde combatentes do Hamas invadiram Israel. Vamos lá para a análise. Hussein Kalut, quanto que Israel calcula essa reação, considerando que há muitos reféns, considerando que é uma reação muito desproporcional, pode levar à morte desses reféns? Qual que é o grau de, digamos, racionalidade de Israel nessa reação? Caio, a sua pergunta é muito oportuna e eu a responderia da seguinte maneira. Existe hoje uma solidariedade inegável com o Estado de Israel pela forma como se deu o ataque do Hamas. Segunda coisa, todo mundo hoje, no mundo ao menos ocidental, e até parte do mundo árabe, entendem que a resposta israelense ao Hamas é uma resposta legítima. Agora, como Israel pretende lidar com isso, que é importante, porque o uso desproporcional da força pode se reverter contra Israel. Essa simpatia, essa solidariedade pode se voltar contra, a depender de como essa força vai ser empregada. Se errarem a mão e isso levar à morte, a elevadas baixas civis palestinas, na casa de milhares, então, sei lá, estamos falando aí 10 mil palestinos mortos, o efeito pode ser muito ruim. E se o Netanyahu não consegue resgatar os reféns e o Hamas parte para a execução, isso piora a condição política do Netanyahu. Portanto, o uso assimétrico da força, ele pode, na verdade, e dependendo da extensão
dessa guerra e a forma como o Estado de Israel pretende empregar o uso da força pode se reverter no médio prazo, a depender das circunstâncias de campo, uma variável negativa. Ô Lorival, o Netanyahu está fazendo esse cálculo político-militar? Sem dúvida. Existem dois dilemas para o Netanyahu neste momento. Um deles é a questão dos reféns, né? Quer dizer, ele precisa dar uma resposta rápida, no sentido de começar a atacar fortemente o Hamas, iniciar essa campanha cujo objetivo, segundo ele, seria varrer o Hamas da faixa de Gaza, dar uma resposta à falha de segurança e de inteligência inexplicável, inesperada também, que esse episódio mostrou. Mas, se os reféns, por causa dessa ação, se eles são mortos e ainda por cima com vídeos e tudo isso, realmente o custo político é altíssimo. Por outro lado, ser visto como um governante que se curvou a uma chantagem de um grupo terrorista, né, que não atacou, que não levou adiante seus planos por causa da tomada de reféns, seria um incentivo no futuro para que esse e outros grupos tomassem reféns. Esse é o desafio, o dilema interno. E no campo geopolítico, para Israel são importantes os acordos de Abraão, né, que levaram à normalização de relações com os Emirados Árabes Unidos e com o Bahrein, sob a supervisão da Arábia Saudita, que é a joia da coroa, e também com o Sudão e Marrocos. Então, é claro que uma ação desproporcional, como vinha dizendo o Hussein, que leve a muitas mortes de palestinos, tornará inviável essa aproximação com a Arábia Saudita e levar adiante essa normalização que tem um caráter geopolítico e também econômico, de tirar Israel do isolamento na região, que ele não tem como resolver com o Irã, que é seu inimigo, que, aliás, tem uma participação nessa ação. E na última incursão por terra, em 2014, que eu cobri, eu estava lá, morreram 2.300 palestinos. E o ambiente era infinitamente menos dramático do que o atual, porque não tinha havido, eram disparos de foguetes do Hamas, com um número relativamente pequeno de baixas de civis e de israelenses, muito pequeno realmente. Mesmo assim, uma incursão que levou à morte de 2.300 palestinos. Agora, realmente, estaríamos falando na casa de algo que poderia chegar a 10 vezes isso. Ô Hussein, vamos voltar lá para Boston com o Hussein. O que tem de diferente nesse conflito para os anteriores? O de 67, o de 73, os conflitos dos anos 80, 90. O que difere? Se é que há grandes diferenças em relação ao que já ocorreu nesse conflito? Caio, eu acho que, olhando a evolução do contencioso israelo-palestino, a avaliação que eu faço, quer dizer, por mais que o Estado de Israel seja superior militarmente, por mais que ele se torne sofisticado da perspectiva de defesa, do arcabouço tecnológico militar, ele não consegue proporcionar a segurança necessária para as cidades e para os cidadãos israelenses. Então, isso o Hamas acaba de provar a partir de uma ação que pode ser vista como uma ação empregada por métodos terrorista, covarde, etc. Tá? Mas o fato é que o que o Hamas quis provar é forçar uma mudança no status quo e, consequentemente, mostrar que essa superioridade militar não necessariamente garante uma supremacia securitária. Então, se o Estado de Israel quiser, de fato, garantir a sua segurança, isso não ocorrerá por ter um arcabouço de defesa sofisticado, senão através
de um acordo de paz com os palestinos. Pois bem, o que eu vejo de diferente? Que por mais que o Estado de Israel procure combater o Hamas se modernizou nos últimos anos, se sofisticou, melhorou suas técnicas, melhorou sua capacidade letal, tornou-se mais audacioso. A cada guerra ele já consegue impingir danos mais graves a Israel. Sua capacidade de artilharia, ela de lançamento de mísseis eram caseiros, hoje são um pouco melhores, e agora consegue lançar mísseis em maior quantidade, com uma precisão um pouco mais eficiente comparado ao tempo anterior. Então, o fundamento aqui tanto o Hamas precisa de um governo extremista como de Netanyahu, quando o Netanyahu precisa de um Hamas forte para poder se manter no poder a partir da doutrina securitária. Eu sou o governante que pode oferecer isso para Israel. Então, no fundo, são dois modelos que se retroalimentam, que nenhum, na verdade, no fundo, deseja a paz. Um deseja o aniquilamento do outro e ninguém deseja a estabilidade. Essa que é a verdade. Ô Lorival, qual que é o timing aí? É importante para quem nos assiste compreender o timing do ataque, né? Quais são os elementos que ajudaram, que levaram o Hamas a fazer esse ataque no sábado de manhã? Bem, no sábado de manhã era o Shabat, era a festa do tabernáculo, então isso explica em parte o fato de que eles estavam com a guarda baixa, né, os israelenses estavam no meio de um feriado prolongado, de uma festa religiosa muito importante, e a véspera tinha sido o aniversário de 50 anos da guerra do Yom Kippur, que você citou, a guerra de 1973, na qual Egito e Síria atacaram simultaneamente Israel para tentar recuperar os territórios perdidos em 1967. No caso da Síria, as colinas do Golã, no caso do Egito, o Sinai e a faixa de Gaza, justamente. Além disso, o timing tem outros elementos. Primeiro, a divisão interna na sociedade israelense por causa da tentativa do governo Netanyahu de fazer uma reforma do judiciário que reduz a autonomia do judiciário para ele se livrar dos processos que ele e outros integrantes do gabinete dele sofrem na justiça. E uma boa parte da sociedade israelense considera isso uma ameaça à democracia de Israel. Além disso, existe um contexto ainda nos territórios ocupados de um longo bloqueio à faixa de Gaza, que gera muita desesperança, muito sofrimento na população e que é retroalimentado pela própria ameaça que o Hamas tem representado ao causar guerras periodicamente. E também na Cisjordânia, com esse novo governo que chegou ao poder no final do ano passado, é um governo que tem ampliado as colônias judaicas na Cisjordânia, demolindo casas de palestinos e criando fatos consumados no terreno que vão cada vez mais inviabilizando a solução de dois estados, né? A Cisjordânia e Gaza se tornarem estados palestinos, é uma grande frustração. No campo geopolítico, você tem essa aproximação entre Israel e a Arábia Saudita, que acabava de acontecer, né? Nos últimos dias e semanas houve visitas de ministros israelenses à Arábia Saudita, já houve os acordos de Abraão, aos quais eu me referi, e uma articulação da China para mediar uma aproximação e até uma normalização de relações entre a Arábia Saudita e Irã, que são dois grandes inimigos, né? E o Irã patrocina o Hamas. Então, isso daria uma alavancagem de poder para o Irã, né, dentro da sua relação de adversário com Israel, que, por sua vez, está tentando se aproximar da Arábia Saudita. Então, são muitas questões aí, espero que tenha ficado claro, porque é um tema complexo. Vamos aqui ver o impacto aí na economia, chamar a Thaís Herédia. Minha primeira impressão também, né, Thaís, não teve uma super reação dos mercados, né? Isso tem uma justificativa?
Tem, Caio. Israel, apesar de ser muito importante geopoliticamente, envolver vários atores importantes da economia internacional e da guerra, adicionar uma dose relevante de incertezas sobre o equilíbrio geopolítico, do ponto de vista econômico, não há uma interdependência nem do Ocidente, nem da Ásia com relação a Israel. Então, o que está acontecendo é que os mercados, logo na abertura, todos reagiram, as bolsas caíram, o dólar se valorizou e ao longo do dia, já logo no início da tarde, os preços foram se estabilizando. Eu costumo separar a leitura econômica em 3 aspectos, Caio: o risco, o preço e o custo. A percepção de risco existe e o preço hoje mudou moderadamente, cautelosamente, na maioria dos lugares, para acomodar essa visão sobre o que pode ser do conflito em Israel. Não há poço de petróleo, não há uma dependência, por exemplo, como a Europa tinha do gás da Rússia ou que o Ocidente tinha dos semicondutores da China. Portanto, a percepção, essa interdependência não existir e um risco ali iminente de abastecimento ou pior, né, do ponto de vista da guerra, de uma escala global do conflito, isso tudo foi se encaixando ao longo do dia e os mercados acabaram não reagindo. Aqui no Brasil, por exemplo, houve inclusive foi um dia positivo. Agora, isso não significa que não há uma percepção de risco. Nas últimas 2 semanas, os mercados já tinham mudado muito os preços dos ativos e que carregam, portanto, essa percepção de risco, com medo dos juros mais altos. Então, a conjuntura da economia global não é uma conjuntura de estabilidade, pelo contrário, é uma conjuntura de instabilidade, de incertezas macroeconômicas, não geopolíticas, ali no centro das atenções, mas, de qualquer forma, a guerra ainda não conseguiu adicionar ou acionar um botão de pânico nos mercados. Vamos chamar o Daniel Rittner, lá em Brasília, nosso superdiretor, está desde sábado de manhã também organizando e coordenando essa cobertura aqui de todo o time da CNN. Daniel, você notou aí, você que mergulhou aí final de semana inteiro, hoje também, nessa cobertura, o papel, você conseguiu sentir ali o papel, principalmente das 2 potências mundiais, de China e Estados Unidos, nesse conflito, o papel que eles terão e que deverão desenvolver, já estão desenvolvendo nos próximos dias? Caio, dois movimentos que foram bem curiosos de notar. Primeiro, a mobilização já do principal porta-aviões dos Estados Unidos ali para a região do Oriente Médio, que simboliza não só disposição em apoiar Israel, mas já serve também como uma espécie de alerta ali, por exemplo, ao Hezbollah, que existe sempre esse temor de que o Hezbollah entre, aí realmente o jogo muda um pouco, o tabuleiro muda um pouco ali para um cenário de conflito, é um grupo, uma milícia mais bem treinada, com mais recursos, com mais gente do que o Hamas, e a presença, me parece, ali do maior porta-aviões do poder naval americano ali na região, já sinaliza um pouco uma contenção, né? Um aviso de que, olha, não entrem porque senão pode dar ruim. O segundo ponto que chama muito a atenção é que, diferentemente de outras ocasiões em que o conflito Israel-Palestina foi levado por algum motivo, por alguma escalada nas tensões ao Conselho de Segurança da ONU, a gente teve uma divergência e um bloqueio ali causado pela posição dos Estados Unidos e por uma divergência da Rússia, mas principalmente uma divergência da Rússia apoiada pela China. E o papel da China nesse novo tabuleiro ali é muito interessante de notar. Não que a China fosse calada em outras situações, mas agora a China tem um papel maior, como o Lorival notou, no restabelecimento de relações diplomáticas entre a Arábia Saudita e Irã, a China teve um papel decisivo, né? Então, a China pode se colocar, pode se apresentar muito mais
como um ator relevante em negociações ou em discussões diplomáticas, seja na ONU ou em outros lugares. Inclusive, aventava-se em alguns canais diplomáticos aqui que eu ouvia, notadamente o Itamaraty, a possibilidade de que haja algum tipo de negociação indireta. Por exemplo, tentando negociar liberação de reféns. Isso é algo muito, muito pouco provável de imaginar que o governo de Israel faça essa negociação diretamente, mas talvez com a ajuda de países vizinhos, com a ajuda de alguns países ali com interlocução entre os palestinos e, eventualmente, até da China. Isso era um cenário que é cogitado em alguns canais diplomáticos. Bom, estamos falando de Estados Unidos, vamos lá com o Hussein de novo em Boston. O Hussein, na sua avaliação, os Estados Unidos seguem sendo um ator credenciado para fazer essa intermediação ou será necessária aí a presença de outros players, outros atores, outros países para liderar um processo de mediação desse conflito? Caio, os Estados Unidos tiveram à frente desse processo negociador entre palestinos e israelenses desde, digamos, dos anos 80 para cá. O último sucesso americano, concreto, foi mediado entre árabes e israelenses, foi o acordo de Camp David entre Israel e Egito, em que eles, de fato, se empenharam de forma equilibrada e balanceada e de forma neutra entre os dois lados, razão pela qual esse acordo funcionou. De lá para cá, o que você tem? Os acordos de Oslo, que foram mediados pelos noruegueses, e depois um encontro em Camp David entre o Arafat e o Yitzhak Rabin durante a gestão de Bill Clinton. E de lá para cá, todos os sucessivos encontros, eles acabaram não funcionando. Pois bem, fracassaram por diversas razões. O fato é, hoje, que todo mundo crê, especialmente o lado palestino, que os Estados Unidos têm um papel que se inclina para um dos lados, que não tem um papel de neutralidade na mediação, que não tem um papel de equilíbrio como mediador. E você atuando para mediar, não tendo um papel de equilíbrio na mediação, isso te coloca como um ator sob suspeição e acaba minando as tuas credenciais e a tua legitimidade. Então, hoje, os palestinos não confiam mais numa mediação americana, porque eles a veem como uma mediação tendenciosa para o lado de Israel, que protege o lado de Israel, que não força o lado israelense a efetuar concessões, enquanto ela demanda do lado palestino inúmeras concessões. E, nesse sentido, o que os palestinos querem, e o israelense não aceita nenhum outro mediador a não ser os Estados Unidos, porque eles sabem que qualquer outro mediador tenderá a exercer um papel minimamente de equilíbrio. E, por conseguinte, eles não querem um papel de equilíbrio. É isso que fica plasmado, ao menos. Então, o que os palestinos hoje demandam? Que haja... eles não querem a exclusão dos Estados Unidos do processo negociador, mas eles querem a integração de outros atores críveis internacionalmente ao processo negociador, como a União Europeia, como a China, como alguns países árabes, como alguns países latino-americanos, alguns africanos, ou seja, que se aumente o escopo do grupo que pode eventualmente mediar esse processo negociador. E aí isso daria o quê? Maior legitimidade, geraria maior equilíbrio e pressionaria os dois lados a efetuarem as concessões, digamos, necessárias para se alcançar
um processo de paz justo, equilibrado e duradouro. O ponto é que se os americanos vão aceitar isso e se o Estado de Israel vai aceitar isso. São os lados mais fortes, não é o lado palestino o lado mais forte. Mas é importante sublinhar uma coisa muito importante, uma ressalva que eu quero fazer. Quando falo desequilíbrio nos Estados Unidos, isso não quer dizer que abarca todo o estamento americano, porque existe nos Estados Unidos corporações que de fato têm interesse no processo de paz justo e equilibrado. Tem organizações que militam e são atuantes em prol de um acordo que contemple uma paz verdadeira. Você tem até dentro do Departamento de Estado agentes públicos e diplomatas que trabalham em busca de um equilíbrio. O John Kerry, durante a administração Obama, quando ele era secretário de Estado, ele alertou diversas vezes, e tem um discurso dele, inclusive um discurso antológico, discurso de despedida dele, em que ele se refere ao governo Netanyahu, dizendo o seguinte: a gente alertou inúmeras vezes ao governo Netanyahu e a gente volta a alterar como amigos de Israel de que o processo da expansão de assentamentos e o processo de anexação chegará a um ponto sem saída em que, ao final, acabará com a possibilidade de 2 estados e levará ao estrangulamento da democracia israelense e acabará com a pluralidade do Estado de Direito que Israel preconiza. Portanto, portanto, o que ele está dizendo? Que era um alerta fundamental, que havia uma janela de oportunidade, que essa janela vai se fechar se essa política seguir na toada que estava seguindo pelo governo Netanyahu. Então, tem agentes que querem. A questão é que também existe forças nos Estados Unidos que não querem. E muitas vezes as forças se sobrepõem. O Hussein, a gente vai olhar agora um mapa, né? Que o Lorival Santana elaborou aqui para a gente, vai nos mostrar um mapa da região do conflito, né? E como ele nos ajuda a entender o que está acontecendo e o que pode vir a acontecer. A bola está contigo aí, Lorival. Vamos lá, vamos ver se aparece o mapa aqui, então. Cadê o mapa? Aí. Vamos lá, perfeito. Lorival, não, deixa você conduz aí, Lorival. O que você acha interessante da gente saber? Acho que começar do começo, né? Como que o Hamas atacou? Por onde? Como é que foi? Bom, o Hamas está aqui, né, administrando a faixa de Gaza. Aqui está Israel. E aí o Hamas, ele atacou pelo mar, inclusive usando jet skis, lanchas e tal. Não foi muito bem sucedido nisso, porque a marinha israelense não estava dormindo no ponto. Agora, eles também usaram paragliders e vieram pelo ar também, uma outra coisa bastante criativa, inusitada e com relativa eficácia. Mas, principalmente, eles surpreenderam, primeiro, criando mais de 30 brechas aqui nessa fortificação que é essa fronteira, que uma parte é cerca farpada, arame farpado reforçado, uma parte é muro de concreto, uma parte de aço e com guaritas. E é isso que me intriga. Aqui tem guaritas de soldados israelenses, além dos drones e dos balões que fazem esse sobrevoo e esse monitoramento, né? E também túneis, outra coisa que surpreendeu, porque em 2014, uma das guerras que eu cobri, Israel afirmou ter destruído todos os 35 túneis que havia aqui. E eles cavaram novos túneis sem que Israel percebesse. Isso foi bastante surpreendente. Do lado de cá está a Cisjordânia, que os judeus chamam de Judéia e Samaria. Uma parte dos judeus acha que isso aqui também deveria pertencer a Israel, por razões bíblicas. Há uma forte colonização aqui, e essa de judeus, e essa é administrada pelo Fatah, na autoridade palestina. Fatah é um outro grupo, que era do Yasser Arafat, que morreu há cerca de 20 anos e que é rival do Hamas. Mas o Hamas também está presente aqui, cada vez mais forte aqui na Cisjordânia.
o Fatah, a autoridade palestina, acabou dizendo que, apoiando a ação do Hamas, dizendo que é culpa de Israel por todo o sofrimento infligido aos palestinos. Bom, o Egito também bloqueia, o Egito está sob ditadura militar, né, voltou para a ditadura militar, depois de um período administrado até pela Irmandade Muçulmana, que exerce forte influência sobre o Hamas. O Hamas surgiu em 1987, inspirado pela Irmandade Muçulmana. Inclusive, a Priscila Yazbek, nosso correspondente em Paris, apurou que o Itamaraty está tentando uma intermediação da Irmandade Muçulmana perante o Hamas para libertar o que seriam 25 brasileiros que estariam dentro da faixa de Gaza. Mas o Egito é uma ditadura militar e, por causa dessa ligação entre a Irmandade Muçulmana, que é inimiga da ditadura militar, e o Hamas, também bloqueia a faixa de Gaza. Bom, no Líbano aqui, super importante, acho que não falamos disso ainda, isso é um tema muito importante, que e está havendo escaramuças aqui nessa fronteira Israel-Líbano, né? Houve uma guerra em 2006, quando o Hezbollah apreendeu 3 soldados israelenses, uma guerra que eu cobri, inclusive, em 2006, uma guerra grande, e foi a última guerra em escala de exército mesmo que Israel participou, né, envolvendo um outro país e tal. O Hezbollah é um estado dentro do estado. E hoje teve uma incursão de helicópteros israelenses aqui no sul do Líbano, depois de um fogo de morteiro disparado daqui. E o Hezbollah disse que um dos seus combatentes foi morto. Então, se o Hezbollah começa um ataque a Israel, o quadro muda completamente. É a grande questão, né? Sim, porque o Hezbollah tem 100 mil combatentes, muitos deles experimentados na guerra da Síria, né? Eles apoiaram a ditadura do Bashar al-Assad com apoio da Rússia e do Irã. O Hezbollah, assim como o Hamas, são patrocinados pelo Irã. Mas está passando o tempo, na minha visão, vai se tornando cada vez mais improvável uma entrada do Hezbollah na guerra, porque está se perdendo a janela de oportunidade. Israel está tomando pé da situação, recuperando a percepção de força, de proteção do seu território, que se perdeu no sábado. A Síria também é um ator muito importante, que apoia o Hezbollah e o Hamas, e vice-versa. E o Irã, uma coisa que eu deixei de dizer naquela análise geopolítica sobre o timing escolhido pelo Hamas, é que hoje a Rússia depende do Irã para continuar a guerra contra a Ucrânia, porque o Irã fornece os drones que são muito importantes nas táticas russas, e a Rússia tem poder de veto no Conselho de Segurança, assim como a China. Como essas armas, para finalizar, chegaram à faixa de Gaza? É algo intrigante também. Pelo Egito, Irmandade Muçulmana, isso aqui é um deserto, o deserto do Sinai, e pelo mar, através o Irã entrega para a Síria, passando pelo Iraque. O Irã tem uma certa projeção política sobre o Iraque, atravessa aqui, entrega para a Síria entrega talvez para o Líbano, o Hezbollah aqui, ou pelo mar, tanto com flutuantes quanto com submarinos bastante primários, mas que chegam então à costa da faixa de Gaza. Excelente, Lorival. Gente, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas na volta falamos mais, continuamos nos aprofundando aí sobre o conflito no Oriente Médio. Fica com a gente, até já.